Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com aquele nosso vídeo caprichado, noturno, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. E é isso aí, né? O dia hoje agitado por conta da chegada do Diniz, né? Mas a agitação já começou ontem à noite, quando a gente teve a informação da demissão do Marcelo Santana, né? Diretor de futebol. Então foi o bode expiatório aí da gestão, por enquanto, foi o Marcelo Santana. E ele colocou aí uma despedida no Instagram, né? Estou até trazendo na tela aí, onde ele diz o seguinte, que o trabalho dele era cuidar da parte burocrática do futebol. Negociação de contrato, evolução dos processos, cuidar da folha salarial, da gestão de pessoas, da logística, das categorias de base. Então, essa era o trabalho dele. Agora, eu fiquei muito na dúvida. Isso realmente é função de um diretor de futebol de cuidar da folha salarial, da negociação de contratos, evoluir os processos? Eu queria saber, nessa gestão do Marcelo Santana, qual foi o processo na mão dele que evoluiu, sinceramente. Ou seja, ele saiu dizendo o seguinte, ó, lavo as minhas mãos para as merdas que foram feitas, principalmente em relação à contratação de jogadores, né? Em outras palavras, meus amigos, foi o que ele disse, né? A culpa não foi minha. E aí a gente tem também, né, uma relação de todos os jogadores que foram contratados na era Marcelo Santana, desde 2024. Aí a gente tem aí na tela Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean Davi, Maxime Domingues, Coutinho e Souza. Então, de 2024, o Emerson Rodrigues e o Maxime já partiram. O Jean Davi está em stand-by. O Alex Teixeira e o Coutinho estão aí, né? O Coutinho é titular, o Alex Teixeira com o Felipe jogou bastante, né? Entrava aí, Felipe. Já com o Carille também teve algumas oportunidades, mas o Felipe gostava bastante dele. E o Souza está desaparecido. O Souza, eu tenho feito a campanha aqui no Corujão, procura-se o Souza, porque ele realmente desapareceu. Aí nós vamos para 2025. 2025. Garré, né? Que até agora a gente não sabe para que veio. O Fusato, que é o goleiro. Léo Jardim não dá brecha. O Lloyd, né? 22. Lucas Freitas, que é até então o nosso titular da zaga, mas está machucado. Lucas Oliveira, amigo, né, do Felipe e do Pedrinho, apadrinhado. Maurício Lemos, que é o fera da zaga, que não joga, né? Ficou 2 meses para entrar em campo, jogou 3 jogos, se machucou, fratura na costela, e deve ter fraturado todas as costelas, né? Porque até agora, porra, fraturou a costela, sumiu, né? Nuno Moreira, grata surpresa, e o Tietê, que, né, joga um jogo bem, joga 2 mal, joga mais 2 que parece que não está nem em campo, aí daqui a pouco ele reaparece e joga muito bem. Então vocês vejam aí, né? São 3, 6, 8, 3, 6, 14 contratações que, segundo o Marcelo Santana, não era o papel dele, né? Não era o papel, não deixavam ele opinar em relação a nomes, só mandavam ele bater lá o contrato. Ele era o office boy, com todo respeito aos office boys, né? Era o assistente administrativo da gestão, porque ele não participava de decisões, ele só fazia lá
administrar os contratos, etc. e tal. Então, o Marcelo Santana, como eu coloquei na nossa capa aí do vídeo hoje, rodou. É o bode expiatório, né, da gestão Pedrinho. O outro que está na capa, que eu coloquei aí, não sai, é o nosso grande Felipe Loureiro, né, que acabou de chegar junto com a delegação do Vasco lá na Argentina. Aliás, essa delegação está lotada, né, de gente. Toda a cúpula do futebol está lá, né? Levaram todo mundo para dar um passeio lá na Argentina, né? E o Lineker Biondi conseguiu fazer uma imagem do Felipe chegando, né? A imagem do Felipe chegando com a delegação totalmente escondido. Dá uma olhadinha aí, ó. Esse aí, ó, de capuz aí, botou a lente de aumento, com o notebook ali na mão, entregaram um papel para ele lá, e ele passou rapidinho, 2 nem me viu. Tá? Então, ou seja, está com vergonha de continuar no Vasco da Gama, mas não vai sair, porque é amigo íntimo, né, do presidente Pedrinho. E aí já se dizem que o motivo do Felipe não ser mandado embora é que ele fez um bom trabalho nas categorias de base do Vasco da Gama, que culminou aí agora, né, há poucos dias atrás, com o campeonato da Copa do Brasil Sub-17, o Sub-20 está indo muito bem também. Então, graças ao Felipe, segundo a presidência do Vasco, né, que nós estamos colhendo esses frutos na base. Porra, aí é brincadeira, né? O trabalho da base, para esses moleques chegarem onde estão chegando, é feito há anos. Desde o Sub-13, às vezes do Sub-9, do Sub-10, passando pelo Sub-15, aí o Sub-17 sendo campeão da Copa do Brasil, o Sub-20 tendo bons resultados. E aí vem me dizer que é trabalho do Felipe. Porra, é brincar com a inteligência da gente. Tá arriscado botar o Felipe lá e o negócio começar a andar para trás, né? Essa é a grande verdade. Mas tudo bem, né? Então, o Felipe está na nossa capa também dizendo não sai, né? Felipe não sai. E hoje quem chegou, né? O nosso comandante, né? O nosso Fernando Diniz, que está lá com a delegação, vai estrear contra o Lanús nessa terça-feira, às 21h30, válido pela Sul-Americana, onde, se a gente ainda sonha, porque está muito difícil conseguir a classificação em primeiro lugar do grupo, vai ter que ganhar do Lanús e, de preferência, com um bom saldo de gols. O Diniz hoje deu um primeiro treinamento, apareceu várias imagens aí na Net Vasco, né, na Vasco TV, né, daquele treinamento dele, aquele toque de bola, o Léo Jardim tocando para o zagueiro devolvendo para o Léo Jardim. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. No treino, eu já fiquei nervoso. Só de ver aquelas imagens ali no treinamento já me deu calafrios. Eu fico imaginando, porra, nesse jogo contra o Lanús. Olha, se você tem problema cardíaco, se você tem problema de pressão alta, né, não assista ao jogo. Vê os melhores momentos. Se é que vai ter melhores momentos, né, depois do jogo. Enfim, vamos ter que rezar muito, gente, para esse negócio dar certo. Porque com as peças que o Diniz tem na mão. Porque assim, cara, a gente já viu técnico fazer time evoluir como conjunto. Agora, técnico fazer jogador pé de rato virar bom de bola, eu nunca vi. Juro para vocês. Eu nunca vi isso. Vai ser a primeira situação no mundo, no caso do futebol. Né? E aí tá os relacionados para o jogo, né, dessa terça-feira, às 21h30. A gente tem todos esses caras aí, né? Praticamente levou todos que estão disponíveis, né? Com exceção, mais uma vez, do Souza, né? E aí eu pergunto vocês, cadê o Souza? O Souza sumiu, né? Jean Davi também não aparece na relação. Tem muita gente dizendo que o time vai ser o mesmo que enfrentou o Vitória. Eu digo a vocês que não vai ser. Tá? O Diniz vai fazer pelo menos 2 modificações no time
em relação ao que jogou contra o Vitória. Uma obviamente, né, que o PH retorna à lateral direita no lugar do Pumita, né, o PH que estava suspenso contra o Vitória. Né. A outra mexida vai ser no meio-campo. Eu acredito que o meio-campo ele vai ficar mais, ou seja, mais povoado ali. Né? Então ele provavelmente deve entrar com o Hugo Moura, com o Tietê, talvez até o Jair e o Coutinho. Aí na frente, Nuno e Verratti. Eu acredito que o time vai ser esse. Vamos ter que aguardar. O meio-campo um pouquinho mais povoado. Eu coloquei duas informações hoje no X, né? Duas informações, uma mais cedo, né? Se você não segue a gente lá, é @Corujão Vascaíno. É em relação, né, a jogadores que provavelmente, né, possam ter mais chance com o Diniz, né? Porque o Diniz, ele tem uma característica de priorizar jogadores que têm um bom passe, né? E eu coloquei essa mensagem lá no X hoje, dizendo que alguns atletas que não são titulares devem ganhar mais espaço com o Diniz ou oportunidades, entendam como quiser, né? Entre eles, o Jair. Treinador prioriza os jogadores que têm o melhor passe. Aí alguém vai falar, porra, mas o Jair é morto, parece que joga de terno. Eu não estou falando da parte física, né? Estou falando de passe. O Jair tem um bom passe, né? É um jogador que tem habilidade. Dentro desses jogadores que a gente tem no meio campo ali, se a gente for comparar com o Hugo Moura, com o Cocão, com o Sforza, com o Paulinho, né? E o Jair, jogadores que jogam nessa faixa de campo, o Jair é o que tem mais habilidade. É o que tem o melhor passe. Então o Jair pode voltar a ter oportunidades ou mais oportunidades com o Fernando Diniz. Né? Vamos aguardar, vamos ver se a gente está correto ou não. Uma outra informação que eu coloquei agora à noite, essa com exclusividade do Corujão, fala a respeito do Jean Davi, que não está relacionado, né, na galera que foi para a Argentina aí. Né? Então eu coloquei lá que o Vasco tem uma proposta em mãos, né, para negociar o Jean Davi na próxima janela. Tendência é que o negócio seja fechado e o destino é o México. Jean Davi retornaria para o futebol mexicano para um time menor do México. Tá? Eu ainda não tenho a informação se é uma negociação em definitivo ou empréstimo com opção de compra ou sem opção de compra. Eu vou levantar isso para trazer para vocês. O fato é que o Jean Davi é um dos jogadores que vai sair na próxima janela, aí que acontece no meio do ano. Né? Então vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. O fato, meus amigos, é que o Diniz ele não vai conseguir fazer milagre, né? Principalmente nesse primeiro jogo. Acho que vai ser muito na conversa, né? Muito de repente, na vontade dos jogadores de mostrarem algo mais para um técnico que está chegando aí. Né? Isso sempre traz uma motivação, principalmente para aqueles que não estão sendo muito utilizados e que, porventura, acabem entrando no jogo. Eu acho que é a grande chance do Vasco, o grande trunfo do Vasco nesse jogo contra o Lanús, ele vai estar realmente fora de campo, que é o Fernando Diniz. Né? A capacidade dele de motivar essa galera, de trazer um espírito novo, de competitividade, né, de garra, né, de mostrar vontade, coisa que esse time não tem feito, principalmente nas últimas 3, 4 partidas aí. A gente conta com isso. Bom, ao final do jogo, né, dessa terça-feira, estarei de volta com o vídeo aí do canal para trazer as minhas impressões e, como eu sempre digo aqui, torcendo muito para uma vitória do Vasco da Gama. Vamos lá. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você está aqui na bancada comigo, falando sobre Vasco e entrando também lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço. Até a próxima.